Meus amigos, vamos dar continuidade aqui nos estudos de casos de redação, certo? E como já venho falando em outros vídeos, o estudo de caso ele é feito em cima, a partir de uma leitura, certo? Eu vou ler na redação com vocês aqui e a gente vai ponderando aquilo que precisa melhorar, que precisa manter, ver se o candidato tá seguindo o que se pede na redação, tá bom? Então vamos lá. O tema que foi tratado aqui na redação foi a maioridade penal. Acabei de grifar aí, certo? A gente sabe que esse tema ele é recorrente, tá bom? Porque aí você tem os posicionamentos políticos dos executivos, do judiciário também, né, acerca de jurisprudência, do próprio legislativo, né, no que concerne ao Congresso Nacional, você tem lá o Senado e a Câmara de Deputados. Então é um tema polêmico, um tema que já teve muita abrangência na mídia, que perpetua pelos concursos públicos, e é em cima desse tema que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. O estudo de caso, como já falei, em cima da leitura. A maioridade penal no Brasil precitua-se de acordo com a lei que a estabelece. Porém, doutrinadores, juntamente com a população, questionam-se, dentre diversos fatores, se deve ou não se deve ou não encararem tais atos criminosos cometidos por menores ou como conceituados pelo Código Penal inimputáveis de forma mais severa. Veja, ficou um pouco vago. Ele apresentou o tema, certo? Mas não discorreu de maneira bem clara acerca do direito penal, ou perdão, da maioridade penal. Apresentou a maioridade penal, colocou que existe uma divergência, né? Existem alguns doutrinadores e parte da população que apoia a redução da maioridade penal e cita a classificação de maioridade penal dentro do Código Penal, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer mais uma leitura, porque até pela leitura você vê que ficou um pouco assim confuso. Ele apresentou o tema, mas era necessário um texto mais coeso. O que eu digo direto na redação é o seguinte: o menos é mais, entendeu? O corretor da redação, o leitor da redação lá, que vai ser o corretor da banca, ele não está preocupado se você é um Fernando Pessoa, tá bom? Se você é um Machado de Assis, ele quer uma coisa coesa, tá bom? Que ele lê, bacana, entendi. Ele não é nenhum redator do jornal o Globo, mas ele escreveu o que pedia na redação, entendeu? Vamos ler mais uma vez. A maioridade penal no Brasil precitua-se de acordo com a lei que a estabelece, certo? Porém, doutrinadores, juntamente com a população, questionam-se dentre diversos fatores. Se deve. Aí você encontra outro erro aqui, pessoal, né? Porque a gente sabe que pronomes oblíquo-átonos não podem atender a propriedade da ênclise quando o início de oração ou existe uma vírgula. Então, deve-se ou não encararem tais atos criminosos cometidos por menores ou como conceituados pelo Código Penal inimputáveis de forma mais severa. Pronto. Ele apresentou o tema e eu percebo aqui que o que ele conceituou aqui, eu estou tentando entender isso, o que ele conceituou aqui, a maneira como a população vai encarar tais atos criminosos, certo? Por menores e imputáveis de forma mais severa. Não ficou claro. O primeiro parágrafo não ficou claro. Nesse cenário, a divergência de opinião, os argumentos contrários e os mais diversos de forma de enxergar a maioridade penal como vou ler mais uma vez, está confuso. Nesse cenário, a divergência de opinião, os argumentos contrários e as mais diversas formas de enxergar a maioridade penal como algo político ou negativo é o que leva a ser um tema tão polêmico. A Constituição Federal de 1988 destaca-se que os menores de 18 anos são considerados inimputáveis, sujeitos, porém, às normas especiais. Portanto, antes disso, não podem ser penalizados como adultos. Certo? Ele explicou a divergência. Vamos lá.
Em segundo plano, quem defende a redução da maioridade penal afirma que a severidade serve como consequência para tais atos que a responsabilização isolada tem que ser colocada em um ponto de vista mais amplo, pensando como de fato atos criminosos, mesmo que cometidos por adolescentes, quando encarados rigorosamente, podem reduzir tais crimes. Já quem é contra a redução argumenta que, além de ferir uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal, também irá afetar preferencialmente a população pobre. Pronto, ele está defendendo a tese dele. Portanto, percebe-se que o fato engloba este assunto por ser divergente. Talvez seja procurar medidas eficazes e que talvez ajude na redução da criminalidade, como por exemplo a melhoria da segurança pública e a eficácia de uma educação mais bem distribuída. Cara, é o seguinte, se eu fosse pontuar pela argumentação, né, conhecimento de tema, ele teria uma ótima pontuação. Eu acredito que aqui o que falta um pouco é alguns elementos de coesão, certo? Porque a redação é uma costura, né? E o que é que vai costurar essa redação? O que é que vai amarrar essa redação? As conjunções e os pronomes, entendeu? Vai amarrar, vai dar aquela característica de dissertação. Em algumas situações aqui é necessário a presença maior desses elementos de coesão, entendeu? Para dar uma costura melhor, porque é perceptível que esse candidato ele tem o mínimo necessário para escrever uma redação. Só precisa um balizamento, uma dosagem, uma calibragem, entendeu? Então não é uma redação ruim, não é redação ruim, entendeu? O que eu acho que ficou faltando de maneira mais precisa foi o primeiro parágrafo, né? O primeiro parágrafo vai mostrar para o corretor, para o leitor, aquilo que você quer na redação. Talvez se tivessem alguns elementos conectivos que pudessem melhorar essa redação no primeiro parágrafo, a pontuação dele seria muito boa, maior do que ele levaria aí em consideração. Porque se a gente observar o segundo parágrafo, nesse cenário de divergência, ele apresentou um conectivo legal em segundo plano. No terceiro parágrafo, quem defende a redução da maioridade penal, e concluiu com a conjunção portanto também, então ficou legal. O primeiro parágrafo é que ficou um pouco disperso. Essa redação provavelmente ela seria corrigida e ele passaria no concurso, entendeu? Mas perderia uma pontuação considerável por conta do primeiro parágrafo, que ficou um pouco confuso, tá bom? Então, como eu sempre digo, eu deixo o link do meu WhatsApp aqui logo abaixo do vídeo, entendeu? Para que você, caso queira vir corrigir as redações comigo, inicie o trabalho quanto antes, tá bom?